projetos. Eu queria que, de repente, falasse, Cris, um pouco, né, que a gente está falando aí dessa intervenção na cidade, que, né, para mim é importante assim tá falando sobre como é que era esse trabalho de fazer, né, que foi também minha referência na hora de eu fazer meu trabalho lá na rua, né, de fazer aqueles trabalhos caramanchões, fazer essas intervenções, tipo, chegar lá e o lance da exposição, o relâmpago, né, foi lá, fez a exposição que se transformou em rampa de skate, e o lance do apanhador de sonhos, que tipo, fala um pouco, esse daí é muito, muito bacana, assim, né? Como é que a gente quer um pouco isso, né, da proposta, né, do que eu penso aqui, né, estudar e pesquisar, um pouco isso, né, como é que a gente está intervindo, né, quando a gente vai fazer um ateliê, né, o ateliê sou eu, né, então, assim, o ateliê só faz sentido de ser um ateliê quando eu estou lá dentro trabalhando, né? Como a casa redonda, ela só é uma casa se tem alguém ali dentro. Então, assim, se eu sou esse ateliê, então eu vou para fora e eu carrego ele junto comigo, né? Eu sou o artista que carrega junto comigo o ateliê, a gente vai para a rua fazer esses trabalhos. E como é que eram esses teus trabalhos que tu fazia na rua, Carramanchão, essas intervenções que fez na cidade de Pelotas, né? Tem assim uma série de fatores aí que vão levando para a rua, né? A rua como espaço de acontecimento mesmo, né? As coisas acontecem no espaço da cidade, né? Assim, no nosso espaço privado, nossa casa, ó, também acontecem coisas, mas fica restrito o nosso círculo mais fechado, né? Então, eu quando vou para Pelotas, eu saí daqui eu saí de São Roque mesmo, onde eu estou hoje. Eu morava no sítio também, que moro agora, só que era um espaço coletivo. E, e lá eu voltei, né, a trabalhar muito com manualidades, tal, com construção, com recuperação de materiais, né, sobre upcycling, né, de fazer as coisas voltarem a retomar um uso, né, numa espécie de reciclagem, né, mas fazer a coisa voltar a funcionar. E eu vou para Pelotas, eu fui para praticamente sem nada, assim, né, sem material. Assim. Eu saí daqui, vendi tudo que eu tinha e fui embora. Aí, quando eu chego em Pelotas, eu precisava desenvolver alguns trabalhos e eu sempre me interessei pelos objetos prontos, assim, pelas coisas prontas, pelas formas, pelas cores, pelos materiais das coisas do mundo já, né, prontas. E aí eu comecei a juntar essas coisas para desenvolver um objeto de arte, por exemplo. Né? Olá. Eu tô no. É só para avisar, eu tô no. Aqui, o espaço que eu tô aqui é um espaço aberto. Então tem várias pessoas trabalhando aqui. Então pode ser que vocês vejam pessoas passando aqui atrás, né? Faz parte do processo. Então, quando eu chego lá em Pelotas, eu acabo que tenho que encontrar esses materiais pela cidade para poder desenvolver meus trabalhos até nos ateliês também. Então, porque eu estava, na época, eu cheguei sem nada, né, sem grana, e não tinha espaço para produzir, então as coisas começaram assim. Ou era de um tamanho, eu conseguia fazer uma mesa X que eu tinha ali, com materiais que eu tinha encontrado na cidade, ou que eu tinha carregado. Então, por essa situação, eu comecei também a observar mais os ambientes, observar mais a rua, nesse processo nesse momento de produção, né? Começo a produzir e aí eu levo essa produção para dentro da universidade, apresento e tudo mais. Mas aí, num dado momento, eu começo a pensar e aonde eu vou desenvolver, onde é que eu vou mostrar esse trabalho. E isso começa a mexer com a minha cabeça, começo a pensar muito sobre isso, e aí eu começo a observar a cidade e ver lugares possíveis, né? Onde é que eu poderia... Eu acho muito interessante a arte urbana, já gostava, grafite, arte de rua, mas eu não fazia nada disso.
Eu não fazia grafite, não fazia arte urbana, sim, mas não estava dentro dessas linguagens. Então eu começo a pensar, se eu trabalho com objeto, que era naquele momento o que eu mais estava fazendo, eu preciso encontrar lugares para colocar esses objetos à mostra, né? Preciso publicizar esse meu trabalho, sendo que eu não tenho acesso a meios formais de divulgação, eu vou ter que encontrar os meus meios de divulgação. Os meios convencionais de divulgação seriam a galeria, o museu, algo do gênero. Não tinha, né, como um jovem aprendiz, não tinha espaço nesses lugares aí legitimados. Por um lado, foi muito bom, porque também não me interessava muito, não é uma coisa né, eu não tenho essa tara por museu e galeria, mas e eu gosto muito, e acho muito mais interessante até o espaço da rua mesmo. E aí acabou que eu começo a desenvolver, a articular esses objetos que estavam na rua, começo a encontrar, coleto esses objetos, trago para minha casa, crio né, faço uma justaposição ali, junto esses objetos tal, e devolvo eles para a cidade. Então, assim, eu não comecei a pensar, porque num dado momento, comecei a pensar que produzir é consumir. E aí eu entrar nessa lógica do consumo, para mim, era uma coisa meio complicada, por vários motivos. Uma por falta de grana e outra por uma questão ética mesmo. Eu não estava afim de ficar gastando dinheiro para comprar material que ia virar lixo tempo depois. Né? Porque a gente sabe que o artista que trabalha com materiais que não tem valor, bom, sei lá, não estou trabalhando com mármore, ouro, nada disso. Então, esses materiais acaba que, se você não tiver um bom lugar para guardar, eles vão se perder e vai virar lixo. Então, assim, é um dispêndio de energia muito grande. Então, quando eu vou para a cidade e coleto esses materiais, eu já estou criando um novo ciclo para esse material. Organizo ele de uma outra forma e devolvo ele para a cidade, no ambiente, no local, onde eu acredito que ele vá ativar esse espaço. E isso foi uma das soluções que eu encontrei para produzir e publicizar meu trabalho. Já era uma produção e publicidade. Colocava ele, já tirava da rua, trazia para minha casa, organizava e levava de volta. A outra questão que eu comecei a pensar foi como é que eu faço para tocar as pessoas num ambiente que não seja não é bem não tocar no ambiente que não seja um museu ou a galeria. É assim, como é que eu faço para dar para o espectador a opção de dizer aonde ele coloca, qual lugar na vida dele que ele encaixa aquele objeto que eu criei. Era mais ou menos isso. Então, essa pessoa está passando pela rua, ela vê um objeto e ela se depara com aquilo. Não existe nenhum órgão legitimador, não existe nada na rua que diga para ela, olha, isso aqui é isso. Então, ela vai ter que encontrar, dentro das categorias possíveis, uma categoria para encaixar aquele negócio. Aí ela vai olhar aquilo e vai pensar, isso daqui é um despacho, sei lá. Ou então isso daqui é um lixo que foi jogado fora, isso aqui, sei lá, casa do mendigo, qualquer coisa. Ou ela pode dizer, nossa, isso é arte, isso tem um quê de criatividade, tem uma intenção criativa envolvida nesse objeto. Então, essa confluência de ideias é que acabou me levando para a rua e me fez pensar mais esse espaço da cidade como um espaço mais interessante para se produzir arte e se publicizar arte. É claro que isso também, depois de um tempo, né, eu acabo levando isso para o espaço legitimado, né, para uma galeria e tudo mais. Só que aí eu faço uma autossabotagem, né? Eu levo o trabalho. Isso mesmo. Não eram assinados os trabalhos, era coisa meio soltas desse nível mesmo. E aí o que acontece? Eu começo a entender a importância de, de desse acervo que se pede, e aí eu começo a fazer fotografias desses trabalhos e tudo mais, ou outras formas de registro, e aí esses registros tem que comparar nos espaços legitimados, muitas vezes. Com o Damé, a gente fez uma exposição
junto, coletiva também, agora não me lembro o nome, Demorar, que a gente fez junto, e um dos trabalhos era o registro de uma ação que eu tinha feito num espaço público da cidade, e eu reproduzi uma parte daquele trabalho dentro da exposição, ao longo da exposição. Então, é uma forma de você, né, de tornar esse trabalho público dentro do espaço legitimado, mas, por outro lado, aquelas pessoas que, vamos supor, alguém que quiser adquirir aquele trabalho, ela nunca vai conseguir ter a posse do trabalho como um todo. Isso é uma forma que eu encontrei também de não transformar o trabalho que eu desenvolvo numa mercadoria pura e simplesmente. Não vem de um objeto de arte que está encerrado em si mesmo. Então, quando você paga por aquele objeto, você nunca vai conseguir comprar aquele objeto como um todo. Ele vai sempre escapar da sua mão por um lado ou por outro. Essa é sempre a minha intenção, de uma espécie de autossabotagem, mas uma sabotagem de mercado mesmo, porque eu entendo que muitos trabalhos acabam tendo valor pelo seu mercado, seu valor de mercado, não pelo valor que ele tem como um objeto transformador, como um vetor, né, de transformação da consciência humana. Então, é isso que me leva para a rua e que me encanta no espaço da cidade. O espaço da cidade é um espaço muito rico, muito dinâmico, rico e cheio de potencialidades. Eu acho que a cidade ela vai perdendo essa importância. Ela é muito importante, mas vai perdendo a importância do corpo a corpo, né? As pessoas vão, ainda mais agora, com essa coisa da pandemia e tudo mais, a gente está retomando esse espaço, mas a gente viu até pouco tempo atrás como é fácil a gente se retirar da cidade. E aí a gente percebe qual é a importância desses espaços fora do nosso abrigo, da nossa caverna. Quando a gente precisa se encarcerar na nossa caverna, a gente começa a perceber a importância que tem o mundo lá fora. As coisas acontecem lá fora, isso não acontece dentro de casa. Hoje em dia existe essa migração por conta das tecnologias e tudo mais, mas o mundo é lá fora. Aqui é o abrigo, é outra coisa. Não sei, eu vou falar, mas não sei se alguém quiser pontuar alguma coisa, pode pontuar no meio da conversa, porque senão eu me perco, tá? É bacana, Cris. Eu aprendi muito contigo em colocar a nobreza, né, em materiais. Lembro dos panos de guarda-chuva, né? Maravilhoso. Cor, estrutura, pintura, aquilo era tudo, né? Luz, né? Atravessando ele, dessas construções. Eu nunca tive a oportunidade de conversar contigo sobre aquela intervenção lá na Bienal da coleta de desejos, né? Sim. Coletor de desejos. Se tu pudesse falar um pouco daquele trabalho. Então, vamos lá. Esse trabalho chama Coletor de Desejos para Climas Desfavoráveis. Porque o nome da exposição era Se o Clima For Favorável, e ali não tinha nada de favorável naquele ambiente ali, né? Assim, pelo menos porque eu estava propondo. A Bienal do Mercosul, naquele ano, eu não vou me lembrar qual ano agora, mas naquele ano ela tinha uma proposição de que as pessoas enviassem registros de gambiarras que as pessoas fizessem nos seus ambientes, né? Qualquer solução criativa para uma situação qualquer, você poderia enviar para a Bienal e eles estavam publicizando lá no site deles e tudo mais. E aí eu entrei em contato com essa ideia, né? E aí até um amigo meu, ele fez o André Barbachan, ele fez uma solução altamente criativa de fazer um telefone dual chip, que era, na verdade, 2 telefones presos por um elástico. Então, ele era um dual chip, mas eram 2 telefones, na verdade. Né? Então, era assim, era muito engraçado, assim, tinha um teor de graça muito grande, de brincadeira que me encantava. Assim. E eu achei muito legal, ele que comentou isso comigo,
E aí eu comecei a pensar sobre como poderia fazer para desenvolver um trabalho ali para essa Bienal e mandar lá para um registro para a Bienal. Eu fui fazer a visitação, já com isso na cabeça, e num dado momento eu vi que tinha uma fonte dentro da Bienal, não me lembro o nome do autor ou autora, mas tinha uma fonte e chamava a fonte, e as pessoas começaram a jogar moedas dentro dessa fonte. Eu fui um dia na exposição, estava lá várias moedas, no outro dia eu fui cedo, as moedas não estavam mais, aí eu fui à noite, tinha moeda, no outro dia não tinha moeda, aí eu falei, peraí, tem alguém pegando essas moedas aqui. Já que tem gente nesse fluxo de pegar moeda, eu acho que eu posso daqui a pouco chegar aqui também. Pensei comigo, né? Aí eu fui embora para casa tal, e voltei em Pelotas, aí voltei para Porto Alegre de novo, já com a ideia na cabeça. Falei, ó, eu tô sem grana, tô meio sem grana aqui, já vou aproveitar, vou dar uma passada na Bienal, fazer um cash. Aí eu falei, mano, vou passar na Bienal, e aí nesse meio tempo eu pensei, como é que eu posso fazer para pegar aquelas moedas sem cair naquela coisa assim, pô, mano, o cara foi lá só para pegar as moedas. Eu falei, não, vou desenvolver alguma ideia. E aí eu pensei, pô, se eu pegar dois elementos, uma coisa bem simples, dois elementos, que seriam, né, o meu trabalho seria esses dois elementos, mais a moeda, que teria o terceiro elemento ali dentro é uma coisa muito simples. Pegar no bolso, uma gambiarra mesmo. Então, eu peguei um barbante, um imã, e amarrei esse imã do barbante e fui para a Bienal. Chegando lá, cheguei na beira da fonte, dei uma olhada em volta, não tinha segurança, não tinha nada, peguei o negócio e comecei a pescar lá as moedas, fazendo ali, né, fazendo tema de a pescaria aqui. E assim, no momento, eu não tinha elaborado nenhum tipo de texto, assim, muito bem. Ali foi tudo de improviso, né? Eram coisas que eu estava pensando assim lá no meu íntimo e aí aquilo acabou vindo. E naquele momento eu comecei a mexer, a pegar as moedas, eu comecei a pensar também sobre o que eu estava fazendo. Eu estava me inserindo de uma forma não autorizada dentro de um circuito de arte internacional ali. Eu estava, de alguma forma, entrando nesse... achei, enfim, essa foi meio que a ideia. Eu encontrei uma brecha para me inserir dentro desse fluxo, e aí a minha ideia era gravar isso e aí mandar de volta para a exposição. Né? Era intervir na exposição e depois mandar de volta, e aí sim fazer parte do esquema. Né? Aí eu entro entro no ilegal e me torno legal a partir do momento que eu mando essa ação ilegal para dentro do evento. Então era essa intenção. Assim. E aí acabou que, nesse meio tempo, eu fui abordado pelos seguranças, que o Grilo mesmo, né, acabou salientando uma questão, né, de que os seguranças foram bem agressivos comigo naquele momento. Eles não sei se foi porque eles estavam perdendo ali algumas dos seus níqueis, ou se eles realmente estavam assim interessados em não deixar alguém intervir no trabalho de arte, né, que é a função deles ali, até a certo ponto. Mas uma outra coisa também que é interessante, que naquele momento a gente estava numa discussão, eu acho que nem na universidade mesmo, sobre se é possível, se eu posso ou não tocar na obra. Essas coisas também eram coisas que sempre passavam ali. Acho que naquele momento que eu estava ali estudando, isso também acabou vindo à tona. E qual é o momento que eu posso tocar na obra, qual é o momento que eu posso intervir na obra, qual é o momento que eu posso, né, fazer essa interferência, e tudo bem. Porque eu sei que o Damé, por exemplo, é um cara que vai propor um trabalho participativo, muitas vezes. Então, até que ponto eu vou chegar na minha exposição que o Damé pensou como algo participativo e colaborativo, e eu posso tocar naquilo e ser repreendido pelos gestores do evento. Isso pode acontecer.
né? Então, a intenção do artista é sempre respeitada, é uma outra questão. Então, naquele momento, o que eu pensei? Se as pessoas estavam interferindo no trabalho, jogando moedas, isso é uma intervenção. Eu jogo moeda, eu interfiro no trabalho. Porque se o trabalho se no textual do trabalho não contém moeda, eu estou jogando, eu posso chegar lá e jogar um gato lá dentro. Claro, não faria isso nunca. Mas, assim, sou um pato de plástico, sei lá, qualquer coisa. Poderia jogar qualquer coisa lá dentro, tudo bem? Será que seria aceitável? Né? Eu intervir dessa forma? Ou o trabalho já tinha dentro de si esse germe de ser um trabalho que espera uma intervenção. Então, pelo que eu vi, a própria, acho que era uma mulher mesmo, eu acho que a artista, quando ela desenvolveu o trabalho, ela mesma foi a primeira a jogar moeda. Ela fez esse primeiro movimento. Então, eu começo a entender que a fonte, o objeto fonte não era necessariamente o trabalho. O trabalho era essa provocação e essa ação, uma ação cultural, das pessoas verem uma fonte. Eu acho que, não sei, aqui no Brasil as pessoas não andam jogando dinheiro fora, assim, né, dentro dos lugares, mas em alguns lugares as pessoas jogam moedas aí nas fontes, tal, isso é muito comum. E aí eu penso que ela se valeu dessa memória cultural das pessoas jogarem moedas na fonte. Então, o trabalho ele não era só a fonte, não era aquele objeto circunscrito, e sim uma provocação para um gatilho, né? Para te fazer agir de uma certa forma. Aí, quando eu chego lá, eu chego com a intenção de reverter essa situação. Se não tem nada que me diz que aquilo tem que ser interferido, eu vou restabelecer a ordem do trabalho. E aí eu fui lá para fazer isso, eu fui tirar as moedas do trabalho. Foi para restabelecer a normalidade, né? Ali no outro... E foi essa a minha justificativa com segurança, né? Que aí acabou que virou uma coisa assim, ficou muito sério em dado momento, porque a coisa esquentou, seguranças vieram assim, que queriam me levar para um quarto, tal, né? Uma coisa meio assim, vamos lá para o fundo lá, que lá a gente conversa. Eu falei, não vamos conversar lá, até porque eu tinha deixado meu celular, né? Não, era uma câmera fotográfica. Lembrando, o Grilo falou, né, cartão de memória, câmera fotográfica, essas coisas. Era uma câmera fotográfica que não sei como ninguém viu. Eu coloquei ela antes de fazer o movimento, eu coloquei ela no cantinho e perto de uma escada, e aquilo ficou lá gravando toda a cena. Foi ótimo, porque né, pegou certinho. E aí, pega um pouco do áudio também. Eu consegui depois fazer a transcrição, né, para poder entender melhor, porque realmente não estava tão fácil. Aí dá para ouvir claramente que o segurança queria me levar para o quarto, queria, né, ficar lá comigo ali para me persuadir a não fazer o que eu estava fazendo. Até que num dado momento, eles não conseguiram me dobrar na conversa, porque eu sou eu tenho essa facilidade de conversar, ainda mais em situações de risco, para, né, se safar um pouco. E aí começou a vir pessoas cada vez... É muito interessante essa lógica de que você tem dentro de um espaço dispositivo, a sua primeira, dependendo de quem é você e do seu comportamento, são lógicas de como as pessoas, como a instituição vai chegar em você. No meu caso, primeiro chegou o segurança. Não chegou um mediador, né? Que geralmente ele tem pessoas que são mediadoras, né? Facilitadores. Não chegou um facilitador, chegou uma repreensão, né? Chegou uma pessoa com uma certa postura, com uma certa linguagem, te repreendendo. É muito interessante também a gente entender como é essa lógica dentro do espaço, né? E aí a gente começa a perceber como é que esse espaço funciona num outro eixo. E aí chega primeiro segurança, eles começam a me abordar, e eu continuo retirando as moedas, eles falam para eu parar, e eu falo assim, olha, eu só vou parar na hora que eu terminar de fazer o que eu estou fazendo, isso aqui, aí eu explico que é um trabalho de arte, e que ele tem um tempo para ser feito. Que a minha intenção era pegar todas as moedas, né? Eu não consegui, porque o clima ficou muito tenso,
E aí eu vou tirando as moedas, e aí, enquanto isso, eles estão falando, eu vou tirando e guardando no bolso. Aí eles não conseguem falar comigo, eu explico aqui, deram uma intervenção de arte, começam a falar trazer algumas palavras-chave ali. E aí eles chegam um momento e falam assim, não vai dar certo, não vai dar para conversar com esse cara, e as pessoas em volta começam a observar também. Porque o espaço de arte ele é um espaço comedido, né? As pessoas têm existe uma série de comportamentos que você tem que adquirir quando você entra nesse espaço. Você tem que se comportar de tal forma, tem que falar em tal altura, tem que estar, né, um gestual adequado para estar naquele espaço. E aí as conversas começaram a ficar mais intensas. Aí veio o chefe de segurança. E aí, com uma outra linguagem, né, ele já vem com uma outra forma de atuação e começa a conversar e tentar me persuadir a deixar de fazer aquilo. Ele não consegue me persuadir e alguma pessoa do alto escalão da exposição percebe que aquilo também, que as pessoas não estão conseguindo me persuadir, também vem para conversar com o chefe de segurança. Dá para ver na filmagem que vem esse cidadão, ele percebe que não é uma pessoa que está roubando as moedas, que é uma pessoa que está ali com argumentação, com certa postura, e aí ele pede para esses seguranças se retirarem e entrar de um rapaz. E aí esse rapaz, com o soft power dele, ele tenta me convencer né, você vê que a força bruta depois de soft power, né? Esse poder sutil de tentar me convencer de que a melhor opção seria eu sair dali. É muito legal o que você está fazendo, tal, mas é melhor você ir, porque não sei até que ponto eu vou conseguir segurar o segurança. É muito louco isso. Isso não é dito ali naquele momento, mas é nítido, porque você você percebe que ele pede para ele retira os seguranças, mas ele traz um facilitador, né? Ele pede para o facilitador ficar ali junto comigo, conversando comigo, mas é um facilitador que ele não está ali muito preocupado com a ação que eu estou fazendo. Ele também está preocupado com a reverberação daquilo no outro momento, né? Então ele já começa a dizer, olha, é melhor não ficar mexendo, não ficar tirando, não sei o quê, porque a segurança pode daqui a pouco voltar aqui e vai acabar te arrancando daqui. Mas aí, como eu já tinha feito minha parte, já tinha filmado, estava bem tranquilo, já tinha tirado ali uns tantos reais ali, aí já dava para tomar minha cervejinha. Então eu peguei e me retirei, né? Foi bem, bem bacana. Eu não consegui enviar, na verdade até enviei o trabalho para a Bienal de volta, mas ele não entrou, porque eu acho que eu mandei fora do prazo, uma coisa assim, agora não me lembro. Mas eu acho que foi isso, foi um erro meu de ter enviado fora do prazo, e ele acabou não entrando para esse circuito de gambiarras lá que eles tinham proposto. E o meu argumento dentro da exposição foi isso também, que a exposição tinha proposto tal, uma solução criativa para algum problema, e meu problema era retirar as moedas dentro do negócio. Eu queria a solução criativa, foi o coletor de desejos, que era esse imã com barbante. Era essa ideia. É maravilhoso esse trabalho, né? E tem um momento ali que entra numa discussão que ele te diz que isso não é arte, né? E tu devolve a pergunta, né? Ele me questiona. E tu devolve a pergunta, e o que é arte, né? E aí o cara... Ele fala justamente isso, ele chega num dado momento e fala assim, mas o que você está fazendo aí? Aí eu falei, isso eu estou fazendo trabalho de arte. Pô, mas isso não é arte. Falei, então o que é arte? Então, assim, se você está dizendo que o que não é, então você pode dizer o que é. E isso ia ser ótimo. Eu fiquei até assim, falei, agora vai ser um puta ponto, né? Mas ele não chegou a desenvolver Fale mais sobre isso. Né? Muito legal, porque tu fala dos espaços positivos, né? Essa outra forma de entrar nos espaços positivos são bárbaros, né? E esse jeito que tu entra... Fiquei pensando, quando tu estava falando, se tu tinha enviado para a Bienal ou para artista também, né? Seria bacana essa... Eu não mandei para artista. Esqueci. Mas, enfim, o trabalho está aí, está acontecendo, né? Então, assim, hoje em dia, né, assim como o Grilo, eu ando pensando na questão do registro e da forma de tornar isso público, né? Antigamente não tinha tanta preocupação com isso, eu sempre
nunca liguei para fotografar, para ter um bom registro e tal. Hoje em dia as coisas estão... eu já começo a mudar um pouco a percepção, né? Já que eu tenho um trabalho que ele é tão pueril, né? Ele começa e acaba e não tem como você saber o que aconteceu. Tornar isso público de uma forma mais efetiva é importante. Assim. Não tem para onde correr mais. Esse registro é importante, que a gente acaba não por eu preciso ter um registro para mostrar só por mostrar, mas é porque ele acaba sendo uma referência, né, para alguém que olhar e falar, poxa, né? Então, assim, acaba sendo essa reverberação, porque se a gente ficar só na oralidade, então a gente não alcança muitas pessoas. Você me contou, eu fiquei sabendo, eu contei para uma pessoa e fica limitado. Agora, quando a gente tem um registro, tem ali o link, eu botei o link, então outras pessoas vão ver e falar, nossa, pô. Então, aí tem uma questão muito interessante, né? Se a gente for entrar na discussão de registro, que é uma discussão que eu particularmente acho muito interessante, o registro ele é muito mais do que uma fotografia, né? Você pode, aí que nem você falou, existem diversas formas de relatos, né? Eu posso fazer um relato oral, posso fazer um relato escrito, posso fazer, né, fazer esse registro através de desenhos, por exemplo. Então, assim, às vezes hoje em dia, né, o mais eficiente, às vezes, aquele que pode ser veiculado, né, pelas mídias aí, né? Então, acaba que uma fotografia ou um vídeo, ele vai ter um impacto talvez maior, assim, né? Ainda mais nessas plataformas que a gente usa ultimamente. Eu ia até comentar uma coisa aqui lá do espaço que tem aqui do LHCICA, aqui no Rio, dessas intervenções, mas eu lembrei de uma coisa agora aqui, que até o Leandro está aí, teve um trabalho que tu fez também com o Leandro, o 1+1, que era a referência, era aquele temporário autônomo zone do Hacking Bay, aquela coisa, né, de zonas autônomas temporárias. Não, o Leandro fez um trabalho comigo que tinha essa lógica aí. Né? Eu lembro desse trabalho aí, tem uma foto dele aqui. Depois ele tá aí, daqui a pouco ele fala. Bota ele para falar aí. Tá lá escondido lá. Então, uma das... foi interessante você falar sobre isso, porque aí já me traz um gancho para um trabalho também. Esse é um trabalho que eu fiz com o Leandro. Agradecer o Leandro aí também. Grande irmão aí, que faz tempo que eu não vejo. Com saudade. A gente fez um trabalho muito legal lá na Cotada, que era uma crotoca gigante lá, era uma casa de papelão que a gente juntou papelão de um... Assim, era essa ideia. Era pegar materiais que não tem valor nenhum, praticamente, lá do setor de coleta, que aquilo estava na cidade em algum momento, e trazer para o espaço positivo. Depois isso volta de novo para a rua. Para a rua não, voltou de novo para o centro de coleta. Então ele fez esse ciclo, né? Ele sai da rua, ele sai como descarte, né? Vai para a rua como descarte, vai para um espaço de coleta, entra para o espaço positivo e volta para o espaço de coleta. Então a função dele ali dentro, né? É muito interessante, porque ele não tem valor como material, não tem grandes valores como material solto ali. Mas quando você articula ele, aí o artista, né? Aí o artista consegue trazer essa potência e esse valor para esse material, e depois se dissipa de novo. E a gente acabou criando esse espaço, que era uma cúpula, né, praticamente, vamos colocar em termos mais fáceis de entender, era uma cúpula feita de madeira e papelão, assim. Muito, muito, muito interessante. Valeu, Leandro. Então, fala um pouquinho do que você... Aí, eu tô até para fingir que eu tô tomando mate aí também, ó. Ah, lá. Eu só tô na minha. É só para fingir que aqui tá calor demais. Quanto tempo? Aqui tá frio, né? Eu tô em Porto Alegre, mas tá friozinho. Tava quente, choveu, agora esfriou. Aí tô esquentando aqui com o chimarrão. Massa tá com vocês aí, meu. Veio várias memórias na cabeça, todos os momentos que a gente passou em Pelotas, várias fitas massa, meu. Pô, Vê se eu acho a foto aqui.
Muito bacana. Esse trabalho Pode falar. Esse trabalho que a gente fez aí, 1+1, foi meio que o Cris meio que me resgatou de uma bad, né? Porque eu tava num momento bem crítico, bem complicado mentalmente, né? E aí ele, eu vou fazer um trabalho lá na Laneira e vamos fazer junto, vamos. Aí a gente já pensou, tá aí, como é que a gente vai, qual nome a gente vai dar, como é que a gente vai fazer? Aí surgiu a ideia do coletivo, né? O coletivo 1+1. E aí foi indo assim, a gente foi pensando, tentando desdobrar, ver como é que ia fazer, né? E o Cris tem toda a pegada da arquitetura, tudo mais, e pensando como. Aí a gente já descobriu o lugar onde podia pegar o material, né? E a gente acabou conseguindo um material emprestado, né? Na verdade, o papelão a gente foi buscar, não lembro direito, mas na cabeça a gente levou. Depois eu acho que. Como é que foi, Cris? Eu não lembro direito, acho que a gente foi levando na cabeça os papelão para lá, ou a gente Foi, foi foi. Levamos na na mão. mão, ainda bem que era perto o lugar, assim, mais ou menos, né? Perto. E a gente conseguiu peso de material para levar para lá. E aí essa ideia Foi 2012. foi emprestado, né? Eles nos emprestaram e aí a gente começou a montar aquela estrutura doida lá. Tivemos ajuda do Hobby também, né, o Cris? Ao Hobby Rock. também Foi. deu uma olhada, curtiu também a ideia, deu uma ajudada lá, mas foi uma estrutura muito bacana. Para mim, assim, fazer aquele trabalho foi uma terapia, né? Uma terapia, assim, uma construção e tudo mais, e que dentro do espaço da Laneira ele era um outro espaço, né? Porque se criou uma estrutura e uma Eu estrutura não consigo te mostrar. tu podia entrar dentro dessa estrutura, né? Então parecia que tu não tava, tu tava fora da exposição da Laneira, né? Muito bacana. TAS, né? Que é essa que tu falou das zonas Das, autônomas. Zonas Isso. autoritárias, né? temporary, zona autônoma temporária, né? Só que tá em inglês, né? Foi a ideia do Hacking Bay, cara. E aí a ideia era um pouco isso, né? Era criar, para além da forma em si, era um objeto poligonal, né? Era uma série de polígonos e que com alto portante. Então, uma lógica de construção que eu apliquei algumas vezes já, até hoje eu uso em alguns lugares, e essa lógica construtiva, a ideia é ir construindo e a estrutura ir se autoportando, ela vai ficando sempre de pé até fechar. Então, ela desde a base, ela é feita toda a base primeiro, ela vai crescendo, 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 como uma cúpula, aí chega no final, ela se encaixa, e aí dá a força, né, toda a força do peso ali. E aí a gente fechou esse espaço com um papelão. Ele é muito interessante, porque o papelão não tinha não tinha nada escrito, era tudo liso, né, uma coisa meio difícil de achar, mas a gente não tinha nada escrito, então ele ficou com esteticamente bem, bem bacana. Aí depois, dentro desse espaço, foram colocadas algumas lâmpadas bem fraquinhas e uns tubos de tecido que ficavam gerando ali só pelo fluxo do ar mesmo. E a ideia era criar esse espaço com uma luminosidade menor. Assim. E a gente tinha também o piso era com carpete, né? Era um carpete cinza. Então, você tinha uma questão tátil muito interessante, que era essa mudança de piso, né? Que a cotada é um piso de cimento e tal, piso industrial. E aí você entrava ali, ele tinha essa maciez do tecido e também uma forma, as paredes, elas são, como elas não é uma casa, um ambiente quadrado, é uma espécie de cúpula com uma série de reentrâncios, né, tal. Então, aquilo, espacialmente, é muito diferente daquilo que a gente está habituado. Né? Então, a gente entra com aquela luz toda do espaço externo, que é uma coisa que me incomoda muito, né? Esse desejo por luz que as pessoas têm nas galerias, espaços positivos, que tudo bem, é ok, mas é que cansa a vista, né? Às vezes é um pouco demais, parece estar em Las Vegas, né? Aquela coisa assim, vibrante no seu olho, né? Que a ideia é mesmo de pegar pelos olhos, né?
grudado. Supermercado. E é isso, a lógica da farmácia, do supermercado, né? E aí eu acho muito interessante, eu continuo praticando isso, ó, artista praticante, continuo praticando isso, que é de tirar a luz do espaço, deixar o espaço com menos luz e focar em outras sensações. E aí você vai para a tatilidade, né? São os cheiros, o tato, a própria diferença de temperatura que tem no espaço, o fluxo de ar, tudo isso vai te dar uma outra compreensão do espaço, que para mim eu acho que é muito mais interessante, é mexer com você como um todo, assim, né? E tirar um pouco dessa coisa tão pesada que é o olhar, até porque a gente está ainda nas telas, né? Então, você imagina, né? A gente já está preso nas telas, que é o olhar o tempo todo, quando você nos liberta do olhar. E a gente tinha som também, né? Lembra? Tinha som. Nesse trabalho tinha som. Então, uma das ideias era que o trabalho tivesse uma duração. Eu ando trabalhando nos últimos tempos com essa ideia, quando eu trabalho com objeto, que é colocar uma trilha, né? Uma paisagem sonora que ela dá o tempo de apreensão do trabalho. Então, se eu tenho ali essa cúpula e quando eu entro dentro dessa cúpula, por exemplo, ali na própria descrição do trabalho, eu deixo o tempo, que é um tempo interessante de apreensão. Então, vai ter lá um looping de 5 minutos, por exemplo. Então, seria um tempo ideal de apreensão do trabalho. Idealmente, eu ficaria ali pelo menos 5 minutos dentro daquele trabalho, para poder ter uma apreensão total e o meu corpo começar... Claro, não é o tempo ideal, eu sei disso, mas é um tempo mínimo para poder sentir o trabalho como um todo, para me desligar um pouco do externo, baixar um pouco a minha excitação e eu começar a perceber o trabalho, que trabalha numa outra vibração. Não está nessa coisa tão rápida, né? Às vezes o espaço Só olhar, só aprender o trabalho a partir do olhar, que você passa, olha e vai embora. Isso, é uma coisa que me incomoda muito. Assim, você é quase uma gôndola de supermercado. E até que na gôndola a pessoa fica mais tempo. Né? Eu estava lembrando da exposição. Nesse trabalho era som de sino tibetano, né? Era som de sino, as taças, né? Tá ali dentro. Era um outro tempo, né? Tu saía fora do tempo, na real. E eu lembro que essas lâmpadas fraquinhas, ela tinha um saco plástico de lixo, né? Um saco preto, que aí deixava bem escuro. Um lugar assim, parece que as luminárias, né? As luminárias, e te sentia acolhido, parecia, sei lá, que tu voltava para dentro do útero, até, sei lá, uma coisa... Isso mesmo. Essa é a ideia. Eu estava lembrando de trabalhos assim, que eu ia falar, né? Acho que lembrar esse trabalho aí do Crotoca, de alguns trabalhos que eu presenciei aqui, né? Eu lembro quando cheguei em Pelotas, em muitas aulas, do professor Daniel e tudo, falavam muito da referência, mas tu tá lá no Rio, tem muita referência da Heroitsica e tudo mais, aquela coisa. Eu falava, nossa, engraçado, que no curso de Belas Artes aqui na Rural, a galera nem sabia quem era Heroitsica. E aí eu cheguei em Pelotas e todo mundo falando de Heroitsica. Eu falei, lá no Rio o pessoal nem fala o nome de Heroitsica, né? Até uma heresia falar o nome dele, né? Mas questões de... né? E aí tinha um trabalho dele, que eu lembro quando eu era office boy no Espaço Cultural, e aí montaram a exposição, tinha um projeto Heroitsica, e era um espaço que era tipo um labirinto, eram uns penetráveis e tudo, que eram cores, né? Tinha uma questão das cores, a transparência, a iluminação. Tinha um radinho ligado que tinha um som, tinha uma parte que tinha um ambiente um pouquinho mais fresco e tinha suco de laranja dentro. Então, assim, você passava ainda bebendo um suquinho de laranja, você se sentia naquele lugar assim, nossa, eu vou ficar aqui, né? Eu vou continuar rodando aqui nesse labirinto, não quero sair desse labirinto. Tem suquinho, tem um radinho tocando uma musiquinha, tá fresquinho. Se eu quero um pouquinho menos fresquinho, eu vou naquele outro pedaço ali, né? E aí a galera ficava muito tempo.
Não tinha esse limite de tempo. Você só pode ficar 10 minutos. Você ia, ficava. E tinha os ninhos, que eram no andar de cima, que esses ninhos teve uma cena, assim, uma coisa inusitada, que o Centro Cultural fechou 9 horas e tal, o pessoal foi embora, e aí o segurança estava contando isso, que fechou, aí quando deu mais ou menos meia-noite, que ele foi fazer uma ronda, ele escutou um barulho macabro lá de cima vindo, né? Tipo um... E ele foi com a lanterninha, o negócio, ele acendeu a luz e falou, cara, o que está acontecendo? Ele foi subindo e chegando perto daquele barulho. Quando ele olhou, tinha um cara de terno, gravata, pastinha, dormindo, roncando, solto. E aí ele acordou e o cara assim, onde que eu tô? O que está acontecendo? Porque o cara foi no horário de almoço e dormiu. E ele não voltou para o trabalho, ele ficou dormindo. Ele trabalhava num banco, ele ficou dormindo e ele tinha que ainda dar um jeito de ligar para casa, porque não tinha celular, para avisar em casa. Tipo, olha a história que o cara ia contar. Não, então, eu acabei dormindo num trabalho de arte, né? E isso daí ia ser complicado para ele explicar em casa para a esposa. Não, é que eu estava dormindo num trabalho de arte e agora eu estou preso no centro cultural que só posso sair amanhã de manhã. Como que o cara explica essa história em casa? Não tem, né, lógica. Porque realmente você interagia, você deitava, você dormia, não tinha, ali naquele espaço no Centro Cultural de Sica, não tinha esse controle. Lógico, né? A gente tem, como em qualquer espaço, né, coletivo, tem um certo limite, né? Poxa, você vai estar ali interagindo mais, né? A gente sabe que certas coisas você não vai, por exemplo, poder tacar fogo no ninho, né? Não dá, fumar no ninho. Você taca fogo no troço, já era. Mas funcionava. E aquele espaço ali, para mim, quando eu trabalhava, né, de office boy lá, eu aprendi muita coisa sobre espaços de dispositivos, que era interessante que o Hélio de Sica, o Centro Cultural Hélio de Sica, ele fica numa encruzilhada que tinha um famoso Bar do Bigode. Todo lugar tem um Bar do Bigode, a gente sabe como é que é um Bar do Bigode, né? Em todo lugar um Bar do Bigode é sempre o mesmo nível, é sempre a mesma coisa. E era uma encruzilhada onde era uma área de prostituição ali. Daí, no meio das exposições, estavam ali abertas e tudo mais, e alguma das mulheres que trabalhavam ali naquela encruzilhada, elas iam na exposição e estavam lá conversando, e entravam, e participavam, e assistiam a exposição. E tinha uma que sempre estava lá, né? E ela conversava sobre arte, ela trocava uma ideia, e ela vinha e falava com o artista parava e tal. E depois que alguém chegava e falava, não, que ela trabalha aqui na encruzilhada, ela é uma das mulheres que trabalha aqui nessa encruzilhada. Enquanto tinha uns caras que iam lá de terno, gravata, né, faziam toda uma pose de artista, e só falavam besteira, era só asneira, assim, eram os fanfarrão que iam para fingir que era artista, e não falavam sobre nada de arte, não entendiam nada do que está acontecendo ali, enquanto aquela mulher que era dali da encruzilhada, ela chegava e dava aula ali, ela trocava uma ideia, ela, não, eu já visitei tal lugar, eu conheço não sei o que e tudo mais, e pá, e fazia crítica, e trocava ideia, e ela sentou, aí estava uma mesa assim, ela sentada numa exposição, foi com a Iole de Freitas, então assim, a Iole, os outros artistas, e ela lá sentada, amarradona, trocando uma ideia e tudo mais. Então, assim, era um centro cultural aberto, as pessoas entravam, não tinha. A galera interagia com as obras, era tranquilo. E aí, eu lembro de um trabalho do Hélio de Sica, que é o Parangolé, que tem também uma outra história, né? O Parangolé, ele foi, de certa forma, ele foi impedido de entrar no MAM, quando foi, né, exposto. Então, ele fez a intervenção artística do lado de fora do MAM, porque o MAM, aqui do Rio, falou, não, isso daqui não é arte, isso daqui não vai entrar isso aqui dentro. Né? Um monte de gente sambando. Então, ele estava com a escola de samba, né? Tipo, a galera não vai entrar aqui. Ah, não, porque o trabalho dele era isso, você vestia o trabalho dele para um bolé. E aí você interagia com aquilo ali. Aí, passado anos, fizeram uma exposição do Hélio de Sica no MAM, no mesmo espaço que proibiu, e o trabalho parangolé não pode ser tocado. Ou seja, o trabalho que foi feito para ser tocado foi impedido de entrar naquele espaço, porque, né, era um trabalho que interagia, então para eles era chocante aquilo na época. Depois que eles fizeram uma retrospectiva e colocaram o trabalho da Leipzica,
aí você não pode tocar. Aí parece que uma criança, né, foi, pegou o negócio e puxou e botou, e aí teve maior coisa porque o curador aí teve que mandar para verificar no restauro se aquilo e tudo mais. Mas não foi feito uma réplica, não, né? Eu não sei se, eu não lembro ao certo se foi uma réplica ou se era o original, mas mesmo se é original, e daí? Era para ser vestido. Se rasgar, Mas tem essa coisa da. É difícil, né? De trabalhar quando você vai para o lado da museologia, aí a coisa complica, como um artefato histórico, né? Aí entra outra treta. Assim. né? E aí o que tu falou, né? Como é que aquele trabalho agora está encaixado? Ele já não é mais um trabalho de arte, agora ele é um artefato, né? Histórico, ele tem que ser Exato. preservado daquela maneira, né? Preservação já vai para o lado da Lília, né? Que ela já lida com essa parte de preservação também, que é complicado, né? Como é que você vai interagir com certos trabalhos artísticos, né? E a gente fazendo essas intervenções e trazendo essas coisas, né? É isso daí, né? Como a gente transita nesses limites, né? Pô, você está ali interagindo com a obra ali, pegando as moedas, e aí o cara chega, não é arte. Então me diz, o que que é? E aí fica naquele limite, o que que é, o que que não é que está fazendo, né? Trazer essa coisa toda aí do... Se você for ver, né, no final das contas, esse trabalho que a gente fez lá, eu e o Leandro, ele, no final das contas, ele voltou para o espaço lá de coleta, as madeiras viraram, sei lá, material de construção lá da 171, minha casa também virou outra coisa, foi guardado, e depois eu usei em outro trabalho. Então, assim, para nós, né, pelo menos no meu caso, que não tenho... E, assim, tem outras questões, né? Não só não ter espaço, mas também de estar em trânsito. Ficar carregando o trabalho de arte não é coisa fácil, né? Né? Ainda mais quando você faz trabalhos que são miniaturas, né? E mesmo miniaturas não são fáceis de guardar e tudo mais. Mas quando você trabalha com trabalhos grandes, você precisa de um galpão. E aí, como é que você faz para um artista no Brasil ter um galpão? Eu conheço aqui, por exemplo, uma artista aqui em São Roque, que ela tem, né, ela acabou de montar um galpão, parece um hangar de avião, e onde ela guarda os trabalhos delas. E tem até dois aqui, um está aqui no canto, que é aquele ali, ó, aquele de tecido que está ali no canto, e outro aqui em cima. Então, lá no cantinho lá tem um, e aqui tem outro. Um outro trabalho, tudo em tecido. E ela consegue ter, ela tem muitos disso, ela consegue ter esses trabalhos guardados, né? Então, quando precisa de uma exposição, ela encaixota aquilo e manda para um lugar com caminhão, com a equipe. É outro mundo, né? É outra... E para nós, assim, muitas vezes não tem como preservar isso. E aí a gente esbarra nesses problemas aí. Como é que faz? A nossa memória, legal. né? Eu fui numa exposição na desmontagem de uma exposição aqui no Mar, no Museu de Arte do Rio, que uma das artistas, ela me cedeu, ela fez uma escultura grande lá de barro, e aí ela falou, cara, deve ter uns 100 quilos de barro lá, tu vai desmontar a exposição. Tá lá, eu dou teu nome, tu vai lá e cata, dá teu jeito de catar o barro que tu puder carregar para casa e tá lá, se tu quiser. E é o barro de Itaboraí. Eu falei, nossa, eu quero, né? Eu dou meu jeito, eu carrego na cabeça, vamos embora. Esse negócio de tipo, vocês falam, mano, bota na cabeça e leva. E aí eu fui lá, não consegui transporte, não consegui carro, ninguém com carro nem nada. E eu peguei umas caixas grandes de plástico que tem aqui de casa, esvaziei as coisas que tinha dentro da caixa de plástico, levei para lá, levei um carrinho, desses carrinhos muquirana de feira mesmo, com coisa, falei, vai ser nisso, eu vou dar meu jeito depois de levar para casa, nem que eu bote na esquina, no cantinho, e pegue um Uber, que agora a gente tem Uber, né? Então, assim, pô, vou gastar uma granazinha no Uber, mas a quantidade de barro que eu vou levar para casa, tem aqui, uma caixa enorme ainda está decantando. Então, assim, tem barro aí para trabalhar até o final do ano. E aí, quando eu fui buscar esse material, eu fiquei assim, eu fiquei realmente assustado. Eu vi que estava na hora da desmontagem da coisa e sobrou umas madeiras, né, dos pedaços de barro, que eu não consegui levar umas madeiras.
Aí o pessoal da produção falou, ó, joga na caçamba que tem aqui atrás, que é da desmontagem. Só naquela caçamba, eu acho que eu conseguia construir uma casa. Porque, assim, madeira, caixa d'água, tinha uma caixa d'água enorme, inteira, jogada na caçamba, com entulho, com tudo. Então, assim, com a madeira que tinha, com aquilo ali, eu conseguia fazer uma estrutura, botar a caixa d'água, eu já tinha uma casa com uma caixa d'água. Tipo, eu podia, sei lá, beber água e tomar banho. Então, assim, com o que tinha naquela caçamba, eu falei, gente, mas é muito lixo, é muita coisa, muito lixo, muito material jogado no lixo. E eu vi, é coisa de lâmpada, fiação, cano. Eu fiquei pensando nisso, uma casa inteira jogada fora, porque era madeira. Produzir é consumir, cara. Tem É, jeito. e aí eu fiquei pensando numa coisa que eu não vejo, eu comecei a ler um monte de edital de exposições desses espaços, que eu não vejo nenhum edital, eles uma exigência sobre o descarte do material que você faz a exposição. É simplesmente faz a exposição, você coloca, aí eles têm exigência, não pode ser perfurante, não pode oferecer risco, mas o descarte joga no lixo, ninguém tem essa preocupação, como, por exemplo, olha, o material utilizado deve ser doado para alguma instituição ou alguma coisa. Se não for retirado daqui, a gente vai doar para uma instituição. Então, assim, acabou a exposição, aquelas madeiras iam para o barracão que tem lá de marcenaria ali perto do centro, onde tem uma escola, um espaço ali que o pessoal aprende. A caixa d'água ia para algum espaço, uma escola que está sem caixa d'água, né? Ia ter esse contato aí. Ou o artista faz isso, ou o próprio espaço dá conta disso e não jogar fora. E eu fiquei pensando nisso, pô, esses papelões, essa coisa toda, de você pegar, fazer a exposição, aí volta para o espaço lá de reciclar, né? Tem uma questão da responsabilidade ambiental quando você vai fazer o seu trabalho artístico, né? A coisa pública, E né? uma das coisas que eu acho importante, assim, até porque o trabalho que eu desenvolvo acaba sendo trabalhoso, né? É muito trabalho para fazer, de entender que o valor do objeto está no trabalho, não está no fazer, não está no objeto em si. Tanto que a exposição Demorar, por exemplo, ela foi quase que uma moradia, né? Eu fiquei lá dias, dias e dias, né, também. Ficou dias lá produzindo, fazendo, porque a ação de produzir arte é a arte. Aquilo que você tem como objeto é um resíduo, é um registro da ação do artista. Sim, Aquilo tem que ser entendido, na minha opinião, tem que ser entendido como é o que sobra da ação. É o resultado da ação do artista. Não tem mais nada ali. Ali quando você vê o trabalho, sei lá, de um Portinari, de um, sei lá, de outro artista aí, você está vendo ali, na verdade, se você começa a fazer um processo de reverso, é ação. É ação sobre o mundo. É um ser agindo sobre o mundo. É só isso, não tem mais nada. De forma criativa, claro. a gente tem Mas na é uma ação sobre o mundo. redonda, né? Então, assim, aí, quando as pessoas falam, né, da coisa do objeto, guardar o objeto físico que teve a intervenção direta do artista, eu entendo, né, que tem esse valor, né, tem a aura, né, a ideia da aura do objeto, porque ele não é só objeto único, mas ele é esse objeto que foi tocado pelo artista de alguma forma, que ali tem vestígios dessa ação, e a reprodução não teria essa aura, né? Eu entendo isso nesse sentido, que sim, em algum sentido deve ter lá o seu valor, tem o seu valor sim, mas não é tudo, né? Aquilo tem seu valor, mas colocado nessa perspectiva, não como muitas vezes o artista morre de fome e o trabalho dele é vendido por R$ 1 milhão, né? Então não faz sentido isso. Eu acho que é por esse viés também que eu tento criar essas falhas no trabalho. Você não vai conseguir pegar o trabalho como um todo porque ele não é seu. Ele é um acontecimento, uma coisa que aconteceu. É justamente essa discussão que eu trato dentro do meu trabalho lá, de conclusão, né? É, Esses dias, pode falar.
o teu trabalho, não, eu ia falar também, né, o que o professor Damião falou, da casa redonda, é o processo de Sim, construir a casa, é o processo de estar no ateliê, no transitar, não é sim. o que você faz ali, o produto, é aquilo ali, é aquele processo de você estar ali vivendo, experienciando, é o experienciar, né? O processo é maior que o resultado, né? E é aquele grupo que vivenciou ali, assim. Então, Sim. a arte está naquele momento, né? E aí as pessoas que estão ali têm acesso à arte. Eu fiz O resto um trabalho em... Desculpa, Aldemar. Não, fala aí. Eu fiz um trabalho em Minas Gerais, e ele era uma crotoca também, como a que eu fiz com o Leandro, só que ela era muito diferente, ela eram 2 cúpulas interligadas por um túnel, assim, e era a mesma lógica, né? Praticamente a mesma lógica, a diferença é que eu fiz praticamente... Eu fui sozinho para fazer, nesse caso. E lá, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, praticamente, eu conhecia uma turma, assim, que eu fui na casa, e tudo que eu tive que fazer, eu fui fazendo, fui construindo o trabalho ao longo do tempo. Era um trabalho grande, ele tinha 7 metros de largura, de largura por 3 de profundidade e 3 de altura, um trabalho bem grande. Quando eu fui agenciar o espaço para poder, né, porque eu me inscrevi, consegui participar, só que quando eu chego na exposição, eu chego só com uma mala de ferramentas, tem mais nada, assim, era só eu e uma mala de ferramentas. O curador da exposição olhou para minha cara e falou: você está brincando comigo? Você me manda um projeto desse tamanho e que requer que eu deixe um espaço vazio desse tamanho e você não tem nada. Eu falei, é isso mesmo, não tem nada, só tem eu e as minhas extensões aqui. E nesse momento era o que eu estava pensando, né? Que aqui as ferramentas como extensão das minhas mãos, que vão agir como extensão do meu pensamento, né? São as facilitadoras para intervir no mundo. E aí eu saio de Pelotas, eu amarrei todas as ferramentas dentro do tecido, né? Eu deixei elas todas. A primeira coisa que eu fiz foi fazer essa costura dessas extensões todas. Aí eu levei para lá e na abertura só tinha as minhas ferramentas e eu, né? Quando eu abro, só tinha eu e as minhas ferramentas. E aí a exposição ela abre. Quando ela abriu, eu saí, fui para a rua, voltei com um monte de coisa, umas tralhas que eu achei no meio da rua e fiz uma mesa e um banco. Não, fiz uma mesa e 2 banquinhos. E com essa mesa e esses 2 banquinhos, eu fiquei sentado, conversando com as pessoas, falando sobre o trabalho. Esse foi o meu trabalho na abertura. E isso se transcorreu durante quase um mês. Eu fiquei um mês lá, era um mês de exposição, e eu fiquei construindo esse trabalho ao longo de 25 dias, praticamente. Ele ficou pronto, 3 dias antes de terminar a exposição. E foi muito louco, porque tinha pessoas que iam lá e elas falavam, eu gostava mais quando estava de tal jeito, eu gostei mais quando estava de tal outro jeito. Teve pessoas que vieram lá e falaram, nossa, você está fazendo isso tudo sozinho? Eu falei, sim. Posso vir te ajudar? E aí as pessoas começaram a vir para dar uma força. Era muito engraçado, assim. Eu passava dias lá dentro, à noite, madrugada, era muito, muito legal. Assim. Só ideias, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver, né, que eu usei como referência aqui no meu trabalho, eu estou usando muito como referência de trabalho, que é uma pergunta que o professor José Kinsler fez, né, em 2008, que é como processos criativos que não estão nem um pouco preocupados na reprodução de códigos e sim em praticar esse mundo de forma complexa são legitimados. Como uma proposta de ação performática pode ser legitimada na academia, como um processo de investigação ou como algo que ainda está sendo. Então, né, a referência que o professor Damé tem lá também do Kinsler, ela para mim é extremamente importante, que a gente está falando disso, né? De coisas que estão sendo. A gente está fazendo. Estou sendo artista, estou sendo agora acadêmico, estou sendo ceramista, estou sendo professor, estou sendo aluno, estou sendo telespectador, né? Estou sendo referência
e me referenciando, né? O professor Damião falou do forno, eu falei, nossa, eu fui referência do forno ali, do que eu fui, nossa, então assim, então a gente está sendo, e esses processos nossos, o que eles estão sendo, né? Eu acho que o que está sendo esse trabalho que você está fazendo, né? Ele não é o trabalho, ele está sendo, você sentou com a ferramenta, a gente chegou lá na casa, a gente vai lá na casa e constrói a casa, é esse processo do estar sendo, né? E uma outra referência que eu descobri, não tem muito tempo, que eu acho muito interessante assim, de pensar, é do Peter Kelperbart. Nunca consigo falar o nome dele direito. Peter Kelperbart. E ele tem essa coisa, o modo de existir que ainda não existem, né? De falar sobre a arte de fazer existir o que não existe. Então, assim, vai falar, pô, mas uma casa já existe. Tá, uma casa existe. Aquele quadrado que você entra, como o Cristiano falou, já existe. Você vai em qualquer lugar, tem um quadrado que você entra e é uma casa. Agora, né, construir uma casa é uma casa que não existe. Ela está existindo, ela está sendo criada, né? Construir espaços que não existem, construir artes que não existem, diálogos de arte que não estão existindo naquele momento. Quando... Olha o Maurício aí aparecendo. Mauricião. Aí, garoto. Aí, Fala, Maurício. gente, desculpa aí as perdições nos cronogramas, mas estamos aí. Tá aí, né, nas atividades aí com o... Como é que é? Da atividade lá dos cães de rua, né? Estamos aí, estamos na cena. Ativando. Né? E aí tem, né, o que o Maurício está fazendo aí, né, puxando, aproveitando ele daí do trabalho dele, de investigação aí de trabalhos que ele faz também na rua, né? O trabalho que ele está fazendo de investigação na rua. O Nuvem Nômade é uma proposta bacana, né, que tem um ateliê, um espaço de criação que a gente está né? Está sendo um espaço surgindo, está acontecendo. Isso aí. Eu tô chegando agora, então tô meio perdido, assim. Não sei se é a minha vez de falar, como que tá fluindo as dinâmicas aí da charla, mas Tá todo Mas mundo... já que me tocaram no assunto, a gente está com um espaço independente aqui, que é a Relva. É um espaço em construção coletiva, assim, colaborativa. E o Nuvem Nômade é o coletivo que está gestionando essa proposta, assim, agora também. E a gente está concebendo uma proposta também de residência artística. Então, a gente fez uma experiência agora, final do ano passado, trouxemos um colega pesquisador do grupo de pesquisa gráfica contemporânea, também em parceria com esse grupo de pesquisa da UFPEL aí, da Kelly. E aí desenvolvemos uma residência, uma proposta também de intervenção urbana, a gente acionou esses espaços transitórios e também, né, das feiras, né, das feiras populares, das feiras de agricultura familiar e de produção agroecológica. Aí fizemos uma intervenção, né, usando os mesmos moldes das estruturas das bancas das feiras, montamos uma banca de feira com um material que a gente produziu durante a residência. Foi muito interessante, assim, porque ampliou esse aspecto da arte acontecendo em espaços não institucionais, assim, fora desse lugar galeria, desse lugar formal, né, onde já se pressupõe que o que está acontecendo é algo artístico, né? Então, deslocar esse lugar de apresentação também é uma prática que nos interessa, assim, né? Ativar a cidade, ativar os lugares onde as pessoas estão, né? E construir uma outra camada de sentido e subjetividade para o cotidiano, né? São práticas que a gente já vem trabalhando há muitos anos, né, Cris? Tivemos o projeto Maloca Lab aí, que para mim é uma referência fora da esfera
de qualquer outra situação, assim, foi muito incrível. E então também, tipo, já quero deixar o convite aberto aí. Eu sei que as meninas convidaram o Damé para vir aqui hoje. É, né? Eu acho que mandaram um e-mail para ti aí. A gente tá acionando também o grupo Patafísica. A Carol Rochefort teve aí hoje, fez uma dinâmica com o pessoal do grupo de pesquisa. Então, é uma proposta que tá se expandindo assim muito de uma forma muito frutífera mesmo, assim, que as pessoas já estão se apropriando da ideia, já estão tomando parte, né, se inserindo, é, se territorializando no ambiente de arte colaborativo, né? Então é isso aí, estamos com essas propostas e estamos com as portas abertas também para as parcerias que querem colar aí. O Leandro está aqui de vizinho, vai tá à frente também. E aí vamos se articulando, gente. Eu acho que é muito lindo isso aí, Grilo, que tu tá puxando, cara. Não consegui te acompanhar muito também aí, manquei aquela vez lá da tua apresentação, também tô nas correrias aqui, mas tá bonito de ver aí, vou acompanhando os parceiros aí pelas redes e, pô, o trabalho do Cris lá do Vazio ficou monstro, né, velho? Tua cara mesmo, assim. Me É, deu saudade da vivência que a gente teve na Oca lá também, que sim, também é um espaço que teve essa proposta, assim, né, de um espaço comunitário, colaborativo, né, de um outro lugar de discurso da arte, assim, né. Então, são esses acontecimentos que a gente está causando no mundo, né? Eu acho que esse lugar de diálogo da arte com a sociedade e com o ambiente acadêmico também, né? É algo que a gente está sendo, de certa forma, assim, também vanguardista nessas proposições, né? Tipo, é coisa nossa isso, né, velho? Tá massa. Muito obrigado aí pela participação, pelo convite, pela presença. É É, nóis. convidei aí, já me autoconvidei para ir, já mandei mensagem lá no Núcleo, ó, tô indo para ir, Porra, só chegar, velho. né? Eu já até falei que eu Escreve aí. extensão de prazo, eu não vou defender minha dissertação em junho, não. Vou falar com o orientador, falar, ó, estende mais um pouquinho para eu poder conseguir aí né, dar uma, Na residência artística. Vamos dar-lhe. né, dar uma esticadinha Vamos. que vale a pena. Isso Massa, massa. é muito legal, cara, essas experiências aí. Uma coisa aqui que eu tava lembrando, eu acho que todo mundo aqui, né, tipo, né, aqui desses caminhos do sul, né, da nossa, que eu acho que todo mundo conhece aqui, que eu achei assim incrível também, a história lá do Coelho, né, do Hamilton Coelho, daquele espaço lá na fronteira, cara, muito que coisa legal. doida, tipo, é no meio do caminho entre, né, o Brasil, a fronteira, ele não tá nem aqui nem lá, e aí era uma base militar abandonada, e o cara construiu o ateliê, e é um museu, e aí tu chega e entra no negócio tá aberto, aí tu vai entrando e entra. Eu acho que assim, nossa, ele é muito doido. Eu achei muito doido assim de lembrar agora, né, que tá todo mundo aqui assim, quem conheceu, eu fui com a Carol lá uma vez, que eu fui de carona com ela. Daí eu achei incrível, né? A gente entrar e tá tudo aberto, e aí, de repente, do nada, ele aparece lá do fundo, ele surge, aí fala com a gente meia dúzia e vai embora, e larga, ele vai embora, e nunca mais voltou. E aí anoiteceu, e a gente dormiu dentro do espaço que era o museu, a gente dormiu lá. E aí, no dia seguinte, de manhã, tava ele na cozinha lá, a gente tomou um café, aí ele parou, trocou ideia lá, a gente conversou. E da mesma forma que parou, conversou, ele foi andando, entrou no ateliê de novo, lá no barracão lá no fundo, e sumiu dentro daquele mundo que tem de coisas dele lá, e sumiu. E eu fiquei horas lá e tudo, e eu não vi mais o Hamilton. Daí fui na praia, voltei. Aí na hora que estava indo embora, encontrei com ele ainda. E assim, é um espaço nosso, né? Ele sai, essa ideia, né, da gente sair do espaço, né, para ir catar materiais na rua,
né? Ele falou de catar as coisas na rua e trazer para dentro do ateliê e fazer esse trabalho, né? Eu gosto muito disso daí, né? A ideia do ateliê nômade é um pouco isso, que eu ando para cima e para baixo, eu tenho uma mochila enorme. E já tem mais de 10 anos que eu tenho essa mochila. Eu acho que quando eu fui para Pelotas, eu já estava com essa mochila, né? Eu comprei, eu estava com essa mochila desde 2010. Então, assim, é minha casa, né? E aí eu carrego roupa, garrafa d'água. Eu tenho uma parte lá de um texto que eu narro, né? Que eu boto, sei lá, umas banana, garrafa d'água, ferramenta e vou embora. E às vezes, tipo, sei lá, se achar uma coisa legal na rua, uma madeira, alguma coisa, pô, não tem um martelo para tirar o negócio? Não, tem um martelo aqui, eu vou lá, desmonto. Tem uma chave de parafuso. E aí aquilo ali eu levo para casa e trago um monte de tralha para casa, para o ateliê e ver o que faz com aquilo ali, transforma aquele material que a gente acha na rua, né? E aí, de alguma forma, a gente está aí fazendo essa troca. E aí já é uma coisa assim, quando as pessoas, né, que me conhecem comentam e outras pessoas que não me conhecem, que em algum momento já me viram, falavam, né? Nossa, eu te via sempre uma mochila gigante e um carrinho. O que que tu carrega? Né? Parece sempre um andarilho, né? Com um carrinho e uma mochila. O que que tem tanto dentro disso daí? Eu falo, meu ateliê, minha casa, minha cozinha, meu, sei lá, minha casa é minha vida. Eu vou carregando ali o ateliê junto comigo. É um pouco da proposta de fazer essa intervenção do ateliê nômade na rua, né? Uma das propostas que eu tenho é um pouco isso, né? É intervir nesses fluxos cotidianos. Tem lugares que a gente vê na cidade que são lugares só de ir e vir, que as pessoas é como se elas não existissem, elas estão naquele automático, né? Elas deixam de existir, elas passam e voltam. E elas não conseguem enxergar o entorno ou sequer pensar em qualquer outra coisa. Elas só pensam em chegar em algum lugar e só pensam em voltar para casa todo dia, né? E aí, ó, cadê? Ó, isso daí. Né, apanhar esse material na rua, nossa, é doido. E fazer isso, né? E fazer cerâmica na rua, né? E como é que eu carrego aquele objeto frágil que acabou de ser feito para casa para depois levar no forno? Então não se trata só de fazer cerâmica, mas se trata de fazer isso, né? Experimentar a arte na rua. Você cria um ambiente ali naquele momento, que é um momento que você vai criar o ambiente, a estrutura, o ateliê, que sou eu, e aí você sai e aquele lugar volta a ser o que era antes, né? O que se torna, o que fica daquele lugar ali que eu parei, sei lá, na estação de trem, eu monto meu ateliê, eu faço ali, daí eu vou embora e aquela pessoa que pega o trem todo dia e me viu ali, no dia seguinte eu não estou ali. E o que se torna aquele lugar ali? Né? Ele volta a ser só uma estação, ele continua sendo um ateliê na lembrança da pessoa, no registro ali, né? Transitar um pouco nisso daí que a gente está falando, né? Tem um pouco a ver essa ideia de habitar a fronteira também, porque essas são fronteiras, né? Assim como tu citou lá de Coelho, que é uma fronteira política ali, mas essas aí também são fronteiras, né? Esses limites, esse espaço que é híbrido, né? E a vida e a arte, e as coisas, e gerar esses processos criativos, né? Isso com certeza ativa o lugar, ativa as pessoas, né? Cria espaços, né? Outros espaços de pensamento, onde essa estação, esse lugar, passa a ser outras coisas também, né? Isso é muito bacana, essa ideia. Super feliz, assim, de ouvir essas colocações de vocês, né? Eu fiquei ainda pensando muito lá no Coletor de Desejos do Chris, né? Quando ele fala que naquela época ele não tinha preocupação na questão do registro, e eu acho que ele tem uma felicidade na forma que ele, na simplicidade, na economia e na forma que ele consegue fazer aquela edição ali, né? E depois com as legendas ainda fica mais claro ainda, né? Acho de uma precisão incrível, assim. E fiquei pensando também que alguns trabalhos eles podem ser só contados, né? Teve relatos de vocês aí que eu não preciso ver o trabalho também. Eu já vi, já enxerguei no relato de vocês, assim. Então outras formas também do trabalho acontecer, do trabalho visual acontecer de outras formas, né?
Achei super bacana e essa pegada, eu acho que aqui tem esse limes, né? Esses limites, essas fronteiras, é muito interessante, né? Eu fiquei pensando, né? O Leandro lá pensa nas investidas lá nos fornos de pizza, o Cris com o trabalho, o Rafael, a Lília e o Humberto aqui reciclando barro selvagem nas fundações dos edifícios, né? A Angélica se apropriando da cinza para fazer esmalte. Então, olha quanta coisa, quanta potência. O Maurício, né, com o Espaço Relva ali, ativando aquele espaço maravilhoso que eu conheço só por fora e que estou super curioso para ir lá também, né? Habitar esse limite, habitar essa fronteira, né? Ativar essas fronteiras. Eu acho isso bárbaro, assim. E, enfim, que não desmerece nada o trabalho no espaço expositivo, mas abre muitas outras possibilidades, né? Tem uma potência e tem uma questão ecológica, né? Também nisso, né? De um pensamento que vai lá e aproveita aquele material, né? E depois faz esse material circular, ele cumpriu o seu papel e volta para o circuito dele de reciclar, de reaproveitamento. Eu acho que esse é um pensamento completamente humano, né, e de humanização das cidades e de se habitar esse mundo de outras formas, né? E é isso, uma galera aqui que se reúne e vejo, das pessoas que eu conheço aqui, vejo muita presença do fogo, né? E essa coisa descoberta pelo homem tão ancestral e que continua ativando, né? Ativando esses lugares, né, e aquecendo esses encontros, né, eu acho incrível, assim. É super bacana poder estar participando dessa conversa e que o Grilo aí fez um esforção aí para poder organizar e reunir esse pessoal, né, muito bacana, assim. Fico super feliz, né, com essas iniciativas, com essas pegadas, né. Cada um num canto aí, mas todo mundo levando o pensamento adiante, né, criativamente, explorando as possibilidades do mundo. Muito legal, cara. A gente tá, né, passagem de ônibus, avião tá caro, né, então a gente não consegue se reunir lá no ateliê de cerâmica, a gente dá um jeito aqui de se esbarrar aqui mesmo, né, contar, lembrar dessas histórias, lembrar desses trabalhos, porque são trabalhos que não terminaram, né, de certa forma, entendo que eles não terminaram, eles ainda estão aqui, né, eles ainda estão reverberando, então eles não terminam, né, eles não têm um final. E o Maurício, quando chegou ali e falou de estar perdido, né? Eu botei aqui de brincadeira, mas é isso, a gente não está todo mundo perdido. E é por isso que a gente se propõe sempre a estar se esbarrando. Eu acho que a ideia um pouco é isso, né? A gente está sempre aí perdido, catando alguma coisa, catando aí uma madeira na rua, tá fazendo uns fornos aí experimental, construindo um espaço. Então a gente está se esbarrando, se encontrando. Eu acho que a proposta vem do seminário e do meu trabalho e de nossos trabalhos também é isso, né? É ir de encontro, né? A gente está se esbarrando, se encontrando, e aí acaba, né, se encontrando 10 anos depois, e se mesmo sem querer, ou, né, eu fui fazer a proposta lá no Gesto, ali eu já tinha encontrado ela em Paraty, encontro aqui de novo, então a gente vai, né, se esbarrando sempre, eu acho que é exaltar um pouco isso daí, né, a gente está sempre se esbarrando. Eu fico muito feliz, eu agradeço por vocês terem participado muito, né? Ter cedido aí o tempo de ter aparecido, de participar do nosso ateliê do Transitar versão virtual aqui, né? Fico muito feliz. Esse registro vai ficar aqui, né? Eu vou agora à tarde vai ter outra mesa, vai ter assim, a ideia não é só do trabalho do Ateliê Nômade, nem do webinário, é falar especificamente de cerâmica, né? A gente já viu que a gente tem uma relação com a cerâmica, mas a gente está falando sobre escultura, sobre performance, sobre maneiras de existir no mundo, né? Basicamente é isso daí que foi, né, colocado. A gente está falando sobre maneiras de existir no mundo e de estar com o outro, de se encontrar, de esbarrar com o outro, né? Nosso trabalho artístico aqui, no geral, é esse, né?
a arte de estar ali com o outro, de fazer os trabalhos coletivos, de fazer propostas, de trocar, aprender, estar sempre aprendendo, né? E aí, à tarde, vai ter uma pegada mais um pouco da performance, a questão da performance entrando aí um pouco. E à noitinha, vamos ter aí a apresentação aí dos grupos, que é o Gesto, lá da Lilian, o Nica, e a Mariana, né? Que a Mariana é um ser nômade também da cerâmica, pesquisadora nômade, que está aí nessa pegada. Acho que ela só, de repente, apareceu mais tarde, que ela estava pegada também de trabalho. E é isso, agradeço. Estamos aí na finaleira, eu acho, do horário, já na hora do almoço. Aí os monstros do Leandro aí, ó, o bichinho dele. Continua ainda, né, meu? Eles são eternos e são infinitos. Tem vários já. Aquele forno tu fez aí, experimental, a gente vai fazendo esses fornos, vai brincando, né? E é isso, gente. Eu acho. Agradeço todo mundo pela presença. Vamos caminhando aqui para a finaleira aí. Se tiver alguma mais Vou dar a contribuição final aí, falar que daqui uns dias aí vai sair um mini doc sobre o trabalho vazio que a gente desenvolveu aqui em São Roque, para uma exposição agora. Então, dessa vez, as coisas foram um pouco diferentes, né? Então, a equipe era equipe de produção, tinha sonoplastia, parte de vídeo, animação, direção de arte, assim, era uma equipe de verdade dessa vez. Sim, cada um com a sua função e tal, né? E aí agora a gente também teve, né, nesse caso, uma pessoa que ficou só para fazer registro das falas, registro do trabalho, edição, tudo mais, a gente vai lançar. E agora, acho que daqui a mês, a gente já lança esse trabalho. Tem algumas falas da gente. Quem não sabe, Vazio foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui numa antiga fábrica de tecidos, em comemoração, ou não sei, mas em comemoração à Semana de 22. Então, teve esse evento aqui e a gente participou desse evento com esse trabalho chamado Vazio. E a gente também está com alguns outros trabalhos aqui, né, com a intenção de desenvolver uma galeria também, a Galeria Céu Aberto, utilizando becos e vielas aqui da cidade, um bairro da cidade, e aí montar uma galeria na rua, né? Então, entrando nesse aspecto aí de espaços, né, legitimadores e tudo mais, transformar a rua como um espaço legitimador também. É isso, gente. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de reencontrar as pessoas que me fazem lembrar de tanta coisa boa. Uma saudade imensa, vontade de dar uma saída e aí tomar um chimarrão com vocês, trocar uma ideia. Vamos nos falando. Estou aí na atividade também. É só a gente se encontrar. Beleza? Obrigado por todos aí por esse encontro. Vou deixar uma imagem aqui, imagem final aqui da gente lá na praça, ó, inventando história.